A fidelidade de Deus. Romanos capítulo de número 3 trata sobre a fidelidade de Deus, a injustiça do homem, a fraqueza do homem, a infidelidade do homem e a fidelidade de Deus. Mas Paulo escreve e outros, os anteriores também, o capítulo 2 também falando dentro do mesmo sentido, ele está falando sobre o judeu, falando sobre a lei e falando também da graça. Ele apresenta como Deus é fiel, como o homem é falho. Toda tentativa com o homem, você não acerta nada. O homem sempre é falho. Ser humano é um ser terrível, um ser racional, porém é um dos animais mais complicados para lidar, é o ser humano. Eu estou aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, falando do amor de Deus, falando da Bíblia. Eu vim lá de Gênesis e agora nós estamos em Romanos, capítulo de número 3. Fica comigo até o final, é rápido o nosso tempo aqui, não passa muito de 10 minutos. E é interessante, porque estamos falando da Bíblia. E se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva, me segue pelas redes sociais, faz o seu comentário, deixa o seu like e vamos junto levar a palavra de Deus para o mundo. Então vamos ver. Romanos capítulo de número 3, o versículo 1 diz: então qual é a vantagem de ser judeu? Estava fazendo uma pergunta a respeito do que ele já explicou no capítulo de número 2, nos finais. Então segue aqui dizendo, aí diz assim: a circuncisão tem algum valor? Paulo faz esta primeira, segunda pergunta, verso 2, ele responde sim. Há muitos benefícios. Em primeiro lugar, aos judeus foi confiada toda a revelação de Deus. Isto não é para qualquer um. Isso é muito importante. Então, Paulo exalta a nação judaica por esse privilégio. E ele segue dizendo, é verdade que alguns deles foram infiéis, mas isto significa que Deus será infiel? Aí ele diz, de maneira nenhuma. Ainda que todos sejam mentirosos, Deus é verdadeiro. E as Escrituras diz a seu respeito, será provado que tens razão no que dizes e ganharás tua causa no juízo. Porque Deus não perde causa, Deus não perde batalha. Todas as batalhas que Deus entra, Deus é vencedor. Toda batalha que Deus entra, Deus é vencedor. Aliás, quero ministrar na vida de alguém nesta oportunidade. Entregue as suas causas para o Senhor. Não entre na guerra sozinho. Entrega o comandante, Jeová. Entrega a sua causa, a sua guerra, a sua luta para Jesus. E verás que terás um final glorioso, abençoado. Aliás, eu quero adiantar mais um pouco para você. Se você de fato entregar tudo nas mãos do Senhor, pode ter certeza que você já pode começar a preparar para a comemoração, para o culto de ação de graça. Ei, talvez você está passando por uma guerra e você já pensou em tudo. É um vale que é só você que sabe como é difícil. Esta oportunidade vem direto para você. Entrega isso tudo nas mãos do Senhor. Diz, guerreia por mim, meu Pai. Ó Jesus Cristo, guerreia por mim. Eu entrego esta demanda e esta guerra para o Senhor, porque eu não consigo, eu não estou dando conta, não sei por onde começar. Entrega para o Senhor e cantarás o hino da vitória, porque a vitória é certa, para a glória do nome do Senhor. Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Entrega confiante e aguarda o resultado maravilhoso que virá na sua vida. Seguindo aqui Romanos capítulo de número 3, alguém poderia dizer, mas nosso pecado não cumpre um bom propósito, ajudando os outros a verem como Deus é justo. Não é um
uma injustiça, portanto, Deus nos castiga. Aí Paulo faz uma pergunta e responde: estou seguindo o ponto de vista humano? Claro que não. Se fosse assim, como Deus poderia julgar o mundo? Alguém poderia argumentar ainda, mas por que Deus me condena como pecador se a minha mentira ressalta a sua verdade? Ele traz mais glória através da mentira sua e a correção de Deus. Então Deus promove. E alguns até nos difamam, afirmando que dizemos: quanto mais pecarmos, melhor. Que diz essas coisas merece condenação. Todos são pecadores. O verso de número 9 diz assim: pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros? Não, não de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos, judeus, gentios, estão sob o poder do pecado. Como confirma as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca Deus, todos se desviaram. E todos se tornaram inúteis, ninguém faz o bem, ninguém sequer. E é por isso que ele entra no verso de número 20 dizendo: pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. Mas a lei simplesmente mostra quantos somos pecadores. Cristo tomou sobre si todos os castigos que vieram sobre as pessoas. O verso 27, mas nós precisamos ler o verso de número 23, que diz assim: ó, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Em outra versão, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas ele, em sua graça, nos declara justo por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creram. No passado ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça. No tempo presente, com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado e justificando o justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Então, é a partir de crer em Jesus. Então, se a gente crê no Senhor, somos declarados justos porque cremos no Senhor. Podemos, então, nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, não, pois nossa absolvição não vem pela obediência da lei, aí que está o segredo, mas pela fé. Então é a fé que conduz, é pela fé que conduz, é pela fé. Então, afinal, Deus é Deus apenas dos judeus? Não, é também Deus dos gentios. Claro que sim, existe um só Deus, e ele declara justo tanto judeus como gentios, somente pela fé. Então é pela fé que encontramos a porta, é pela fé que alcançamos o perdão, é pela fé que recebemos identidade, esta autenticidade de justificado. Porque ele morreu para o perdão dos nossos pecados. E depois, no terceiro dia, ele ressuscitou, justificando. E nós somos justificados pela sua ressurreição. E ele prometeu que todos aqueles comer da minha carne e beber do meu sangue, ele ressuscitará no último dia. Esta é a palavra de fé. Existe um só Deus e ele declarou justo tudo, tanto judeu como gentio, somente pela fé. Não tem mais nenhuma outra coisa que se faça para resolver.
Verso 31. Então, se enfatizamos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Não. Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos a verdadeira lei. Mas tudo é pela fé. A lei não consegue fazer, porque a lei mostra o erro. A lei é impossível cumprir. A lei mostra a desobediência. Então não consegue ninguém chegar no prumo e na graça, na vontade, na boa e perfeita vontade de Deus, através da lei. Não, mas através da fé somos justificados, somos perdoados e somos salvos pela bondade do Pai, que enviou o seu Filho para este presente, esse privilégio da humanidade. Oxalá que todos pudessem sentir esse toque e voltar para os caminhos do Senhor. Todos pudessem voltar, ter esse privilégio e esta força de voltar para o Senhor. Você que está parado, distanciado, eis aí uma palavra para você. Se levantar agora e dizer: eu quero Jesus. Ele continua com os braços abertos e com a porta do redil aberta, dizendo: entra, a porta está aberta, vou pastorear você de novo. E assim que você voltar, ele tornará a ser o seu pastor. Ele não esqueceu de você. É como o pai do filho pródigo. Ele está te aguardando. Você precisa cair-se e voltar para o seu lugar. Esta é a palavra das 7 da manhã para o teu coração. Querido Deus e bondoso Pai, em nome de Jesus, quero te louvar pelo teu poder, pela tua graça. Perdoa, Senhor, os pecados. Meu Deus eterno, alcança teus filhos. Dá graça e força, alegria, meu Pai, contentamento. Seu teu nome glorificado. Salva vidas, meu Pai. Transforma. Traz quebrantamento. Em nome de Jesus.